Fala galerinha, graça e paz. Hoje a gente vai começar a nossa primeira resenha literária aqui do canal. E a gente vai falar hoje sobre um livro muito interessante chamado Visões e Ilusões Políticas. Vou colocar aqui na tela para você dar uma olhadinha. Esse livro, nós vamos tentar conversar um pouquinho sobre ele hoje, entender mais ou menos sobre o que ele fala e como ele pode se aplicar na nossa vida cristã. Então, se você tem interesse, fica até o final do vídeo. Eu sou Diego Matos e você está no A Luz das Escrituras. Então, galera, esse livro, Visões e Ilusões Políticas, uma análise e crítica cristã das ideologias contemporâneas. É um livro publicado pela Edições Vida Nova, certo? O autor é o David Koyzis. O David Koyzis, segundo o que diz aqui no livro, ele é doutor em filosofia pela Universidade de Notre Dame e atualmente é professor de ciência política na Redeemer University College em Ancaster, Ontário. Então, o David Koyzis não é qualquer um cara que está falando sobre o que ele não entende. Ele está falando sobre uma área que ele leciona, ele é um acadêmico que trata sobre isso. Não é simplesmente um teólogo falando sobre qualquer coisa, mas ele é um doutor em filosofia e professor de ciência política. Então ele vai aplicar as áreas do conhecimento dele para tentar falar sobre esses assuntos. E esse livro, gente, ele não é um livro tão novo, certo? Geralmente o pessoal gosta de fazer resenha de livros mais novos, mas esse livro, ele é um livro que foi publicado em 2014, essa edição minha aqui. Então não é um livro tão novo, já tem aí os seus 4 anos, vai completar. Porém, é um livro importantíssimo, principalmente para o ano em que a gente está, que é um ano de eleições, e é um ano bastante importante aqui no Brasil, porque vai definir os nossos próximos 4 anos aí do nosso país. Mas então, de que vai tratar então esse livro? A tese principal do Koyzis aqui é falar que uma ideologia, ela tenta se apropriar de elementos da criação, colocando em alguns elementos a culpa pela desgraça da humanidade e exaltando algum outro elemento para ser o salvador. Então, basicamente, toda ideologia ela tem um caráter religioso e um caráter idólatra, porque ela tenta exaltar algum elemento da criação e colocá-lo no lugar de Deus. E ele vai falar isso acerca de várias ideologias políticas, né? Ele começa falando, por exemplo, no capítulo 2, sobre liberalismo, a soberania do indivíduo. Então, ele vai falar sobre, por exemplo, o liberalismo, ele tenta colocar a soberania do indivíduo como o seu Deus. E tenta buscar a salvação, a redenção da humanidade através da soberania do indivíduo. No capítulo 3 ele fala sobre o conservadorismo, a história como a fonte das normas. No capítulo 4 fala sobre o nacionalismo, a nação deificada. No capítulo 5 ele fala da democracia, a voz do povo versus a voz de Deus, né? No capítulo 6 ele fala sobre o socialismo, que já deifica a propriedade comum. No capítulo 7, 8 e 9 ele começa a tratar, ele para de falar das ideologias políticas, ele sai dessa parte mais expositiva e ele vai tentar expor agora como o cristianismo se comporta em relação a isso. Então o capítulo 7, por exemplo, ele fala transcendendo as ideologias, afirmando a pluriformidade social. Então, ele vai falar sobre o que a Bíblia fala acerca disso. No capítulo 8, por exemplo, ele fala sobre rumo a uma alternativa não ideológica, 2 abordagens cristãs. Então ele fala a questão da doutrina social católica romana e vai falar também um pouco sobre a questão de alguns reformados e pós-reformadores que falaram sobre esse assunto. Aqui ele vai abordar pessoas como João Calvino, ele vai falar de Abraham Kuyper, ele vai falar de Herman Doivert. Então, se você conhece alguns desses autores, você sabe que aqui ele está falando de gente de peso. Esse livro, gente, é um livro que tem me esclarecido muito. Infelizmente eu ainda não terminei, já era para ter terminado ele há algum tempo, mas eu tive alguns empecilhos e não consegui terminar ele ainda. Estou finalizando ele. É um livro que eu super recomendo para quem tem interesse nessa área de política, nessa área de cosmovisão, porque esse livro é um livro também que fala sobre cosmovisão, certo? E para mim a parte de cosmovisão é uma das áreas que eu mais gosto, é uma das áreas que eu gosto, eu sempre procuro comprar muitos livros, e esse livro aqui do Koyzis, ele tem uma abordagem realmente muito boa. Uma coisa importante para falar sobre esse livro é que a abordagem dele não é muito devocional. Se você está esperando um livro mais devocional,
ele não vai encontrar, você não vai encontrar isso aqui. Esse é um livro até bastante acadêmico, por assim dizer. É um livro que trata realmente, ele usa muito argumentos históricos, né? Ele fala bastante sobre a história da Europa, a história dos Estados Unidos, ele traz exemplos dentro dessa história, então pode ser que, vez por outra, você tenha que dar uma pesquisadinha no Google ali para lembrar, né? Porque nem tudo a gente lembra, algumas coisas a gente também nunca aprendeu, às vezes, na escola, né? Mas apesar de tudo, é um livro muito bom, é um livro que realmente abriu minha mente, tem aberto minha mente, e eu acredito ser um livro ideal para que a gente busque aprender, estudar um pouco mais, encontrar ali o lugar do cristianismo dentro da política e como o cristianismo deve responder a essas ideologias políticas. Ele traz uma abordagem muito interessante, tanto em relação à parte histórica, expondo as ideologias que já existem, como também ele tenta trazer a solução que já foi dada por alguns, as soluções clássicas que já foram adotadas tanto pelos reformadores ao longo da história. Enfim, é um livro muito bom. Tá de parabéns o David Koyzis. Edições Vida Nova, tá de parabéns. Eu acredito que apesar de ser um livro de 2014, você ainda consegue encontrar ele fácil para comprar. Eu não comprei ele faz tanto tempo assim, eu comprei ele há alguns meses atrás, mas é um livro realmente muito bom, um livro que eu aconselho, um livro que eu recomendo. Visões e Ilusões Políticas, Edições Vida Nova. Fica a dica aí para vocês. Que Deus abençoe vocês, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreve no nosso canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz.